familiar, a prosperidade que vem pela presença de Deus. Eu quero convidar você a abrir em 1 Crônicas, capítulo 13. Fica aí, antes de Salmo, né, para poder localizar, será o livro da Bíblia. Salmo, aí vai voltando, buscando antes. Aí você vai encontrar 2 Crônicas. E você vai encontrar, então, o livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 12 a 14. Quem já achou pode dizer amém? Glória a Deus. Todos os irmãos que estão procurando, nós vamos aproveitar e vamos orar ao Senhor. Amém? Pai Celestial, nós estamos aqui com a Tua palavra, nossa vida. A Tua palavra, Deus, não volta vazia, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós nos alegramos com a Tua palavra, porque ela edifica, liberta, transforma. Ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou, Senhor, mas vai sair abençoado mais e mais, em nome de Jesus, porque a Tua palavra vai nos revelar sabedoria, estratégia. Ó Deus, vai, ó Deus amado, nos conter, ó Deus amado, toda decisão errada, e nos conduzir agora numa decisão certa de vida e dentro da nossa família, em nome de Jesus. Aí repreendemos tudo que não vem do Senhor, toda obra de Satanás, toda obra de demônios, em nome de Jesus, declaramos agora a nossa vida, Senhor, como sempre esteve, e agora nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, toda dada ao Senhor. Amém, queridos? Agora podemos ler então. Diz assim, olha, temeu Davi a Deus naquele dia. E disse, como trarei a minha arca de Deus? Versículo 12 a 14. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, mas para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses. Quantos meses? 12 semanas, não é isso? 3 meses são 12 semanas. 12 semanas na casa de Obed-Edom. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Leia aí comigo a parte final. Vamos lá? E o Senhor abençoou a Obed-Edom, a casa de Obed-Edom, e tudo que ele tinha, o Senhor o abençoou. Diga glória a Deus, Senhor. Aleluia. Amados, nós vemos aqui uma pessoa vivendo uma restauração familiar plena, algo maravilhoso acontecendo na família desse homem chamado Obed-Edom, que era um servo de Deus, um levita, né? Ali do Senhor, trabalhava na obra de Deus, né? O nome Obed-Edom significa servo de Edom, servo do homem, né? O nome tinha a ver com o caráter dele. Além dele ser o nome servo, ele também era no dia a dia o servo do Senhor. E a arca, meu irmão, talvez você não conheça, não saiba. Era um caixote, né? No sentido de falar, uma forma, né? Uma caixa, não caixote, uma caixa, né? De uma proporção considerável, grande, né? Como se fosse um baúzão, com 2 querubins em cima, virados de ouro, toda revestida de ouro, com argolas do lado para pegar 2 varais, que deveriam ser transportados, obviamente, por 4 homens, né? Então, 4 homens levavam a arca no Senhor. Dentro dessa arca estava 3 coisas, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija aí outra forma. Estavam ali dentro as tábuas que Moisés recebeu de Deus escritas, estava o cajado de Arão ainda em
flores dentro da arca e o pote com maná. Aquele maná que caiu no deserto estava no pote dele dentro da arca. E ela, como um todo, simbolizava, queridos, a presença de Deus. A arca era tida como um objeto que manifestava, simbolizava na terra Deus com os homens. A presença do Senhor ali. Por que essa arca foi parar na casa de Obed-edom? Porque alguém que não era do ofício levítico, né, foi tentar conduzir de forma errada, levando um carro de boi, em vez de levar por 4 homens, foi de maneira irreverentemente pegar a arca, porque você sabe como é que é carro de boi? Boi é aquele jipe, né? Um carro, né, meio bravo de carregar, e um bicho bem duro, a arca ia cair, ele foi lá botar nos homens, e Deus então puniu aquela irreverência. Davi então diz assim, ó, temeu Davi, a Bíblia diz então, temeu Davi a Deus naquele dia, como é que eu vou trazer para mim a arca de Deus? Pelo que não trouxe, pegou a presença de Deus, né? Com medo da presença de Deus. Não você que tem medo da presença de Deus. Não deixa o medo tomar conta da sua cabeça, não, viu? As coisas de Deus não é para ter medo das coisas de Deus. A presença do Senhor é para a gente desfrutar, é para a gente honrar, é para a gente apaixonar-se pela presença de Deus. Mas medo das coisas de Deus, não. Pegou a arca então e disse, olha, tem alguém aí no Levita para botar essa arca? Aí disse, ela bota, tem aí um Obed-edom, bota lá na casa dele, então bota lá na casa dele. Davi não mediu, querido, as consequências daquilo ali. Talvez a vida de Davi achava que a presença de Deus é uma coisa comum naquela situação, naquele contexto. Obed-edom então, servo de Deus, ele abre a sua casa, a sua família, as portas do seu lar, para algo extraordinário, para aquele objeto que ele tinha consciência como levita do Senhor que representava. Ele sabia que a presença de Deus estava dentro da casa dele. Então, ele não é apenas uma caixa de madeira revestida de ouro com coisas dentro que estava entrando. Era algo que ia mudar toda a rotina daquele casal, daquela família. Ele teria que então se programar para receber a presença de Deus. Ele teria que mudar a agenda dele para receber a presença de Deus. Ele teria que mudar ali os seus trabalhos diários para então dar lugar à presença do Senhor. E queridos, nós não vemos nesse texto servo dizer não. Diga assim, servo de Deus. Nunca diz não para o seu Senhor. Diga assim, servo de Deus, nunca fica com resposta negativa para as coisas de Deus. Ele diz sim, é a presença de Deus, eu quero ver na minha casa. Eu quero essa presença, vai ser trabalhoso, vai exigir de mim, vai mudar a minha rotina, mas eu quero então me comprometer com essa presença, querido. E ele me recebe a arca do Senhor. A família muda toda a sua rotina, sabe, mudou toda a sua agenda, e ali começaram então a cuidar daquela presença de Deus, das coisas de Deus, dentro do seu ambiente familiar. E a notícia então, que ele começou a espalhar, poucos dias depois, poucas semanas depois, a notícia começou a correr por toda aquela circunvizinhança, de que a vida de Obed-edom, depois que a presença de Deus entrou na casa dele, estava mudando radicalmente. Aquela família estava experimentando agora coisas que ela nunca tinha experimentado. O texto diz aqui, queridos, é claro, que assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou Obed-edom, a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. A presença do Senhor é que traz a bênção, a presença de Deus é que nos faz prosperar tremendamente. Querido, não há fórmula mirabolante, não há matemática humana, não há projetos humanos que possam trazer legitimamente uma prosperidade para dentro da nossa família. Por mais que sejamos inteligentes, descolados, ativos, o que realmente ele produz uma prosperidade, uma bênção extraordinária, que causa impacto e transforma a nossa vida em notícia na boca das outras pessoas, é esse elemento glorioso chamado a presença de Deus dentro da nossa casa. Querido, Deus está dentro da sua casa,
capítulo 3 diz: eis que eu estou à porta e bato. Queridos, põe a alma no seu coração nessa noite, mulher, jovem, idosa, homem, mulher. O Senhor não quer ficar de fora. Ele tem uma obra a fazer, mas para isso ele precisa entrar pelo seu lar com alguém especial, alguém de honra, alguém reconhecido, ali entronizado na sua casa. É aí, querido, que começa toda forma de prosperidade, seja ela espiritual, seja ela sentimental, seja ela material, seja o nível que for, vai começar, mas é necessário que tenha uma real presença de Deus na sua vida.